para a nossa correção de hoje. Hoje o livro Oficina de Língua Portuguesa, né? Páginas 37, 38 e 39. Deixa eu te pegar o livro aqui. Esse, ó. Esse aqui, tá? 37, 38 e 39, mas tem um exercício que continua lá na página 40, não é isso? Vamos lá, ó. Aqui, ó, leia os textos a seguir. Quer dizer que nós temos mais de um texto, certo? Aí vem aqui, ó, texto 1, e aí tem uma figura aqui. E aí depois tem texto 2, e aí tem o texto aqui, ó, texto 2, certo? Professora, mas texto 1 é isso aqui? É. Lembra que a tia falou que nós temos os textos visuais e nós temos os textos... os textos escritos? Então, aqui nós temos um texto visual, tá? Por que ele é um texto, professora? Porque eu consigo enxergar essa imagem e entender o que está acontecendo ali. Ele me transmite uma mensagem, certo? Então, ele tem a parte escrita aqui, ó, que são os números, e a parte visual, que ele é um texto misto, ok? Ó, então agora vamos lá. Origem da amarelinha. O jogo foi criado na Roma Antiga e a intenção era retratar as fases da vida, começando na terra e terminando no céu. Há também quem diga que a ideia era simular um labirinto. Ele foi redescoberto na França por volta do século XVII sob o nome de Marelli. No Brasil, o termo acabou se tornando amarelinha. Desde então, ganhou grande popularidade pelo mundo, divertindo crianças há várias gerações. Então, nós temos dois textos aqui, ó. Tá? Vocês acham que esse texto aqui trata do mesmo assunto desse aqui, ó? Vamos ver lá, ó. Marque V ou F, né? V para verdadeiro e F para falso. Ó, o texto 1 apresenta o mesmo assunto em relação ao texto 2? Sim, né? Todos os dois estão falando sobre a amarelinha, né? Os dois textos têm a mesma finalidade, que é divertir? Não. Esse texto aqui, ó, a finalidade dele é descrever a amarelinha, né? Ó, o assunto do texto 2 é diferente do assunto do texto 1? Também não, é o mesmo assunto, né? Ó, são diferentes na linguagem. O texto 1 utiliza apenas desenho, né? Sim, utiliza apenas desenho. Aqui estão levando em conta que os numerais fazem parte do desenho, né? Então, ficou assim, ó, V, F, F e V, ok? Vamos lá. Texto 2. Ziraldo. Aqui está contando a biografia do Ziraldo, a história do Ziraldo, né? Onde ele nasceu, que dia, né? Onde ele estudou, né? Os livros, né? Personagem que ele criou. E aqui, do mesmo jeito, aqui agora fala sobre o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é Monteiro Lobato, né? Então, são duas biografias. O que são biografias? São textos que contam histórias, certo? Então, vamos passar para outra. Deixa eu ver se é essa aqui. 38. Então, vamos lá. Ó. Então, aqui continua falando sobre a vida de Monteiro Lobato, né? O texto sobre ele, né? E aqui agora nós vamos marcar V ou F. Ó. A obra Sítio do Pica-Pau, marque um X nos assuntos comuns. O que é assunto comum, gente? Que vai ter num texto e no outro ao mesmo tempo. Não pode ter só em um. O que é comum? Que tem em um e tem em outro. Ok? Então, ó, a obra Sítio do Pica-Pau Amarelo é comum aos dois textos? Não.
algumas obras de 2 escritores? Sim. A cidade do Rio de Janeiro é comum aos 2 textos? Não, né? A vida de 2 escritores brasileiros? Sim. Os locais onde Ziraldo e Monteiro Lobato nasceram? Sim. O que os escritores estudaram? Também, certo? Então, vocês só não vão marcar aqui e aqui, certo? Ó, agora aqui de novo, ó, nós temos 2 textos, né? Um que fala, né, sobre o meio ambiente, né, e a necessidade de se preservar o meio ambiente, a cuidar do meio ambiente, esse texto aqui, né, um texto verbal. Esse aqui é um texto misto, porque ele tem desenho e tem escrita, né, falando do meio ambiente também, que dia que é, e aqui, ó, vamos fazer a nossa parte, ou seja, da necessidade de se cuidar do meio ambiente. Olha aqui as mãos, ó, mãos cuidando, né, com carinho aí do nosso planeta, não é? Então, olha lá, comparando os textos 1 e 2, texto 1 esse aqui, texto 2 esse aqui, observa-se que eles falam do ou da necessidade de preservação do meio ambiente, preocupação das pessoas em sujar o planeta, união das mãos que sujam o planeta, comemoração do dia 5 de junho. Então, está pedindo para a gente analisar os 2 textos, o texto 1 e o texto 2. Então, no texto 1 e no texto 2, né, eles falam de quê? Da necessidade da preservação do meio ambiente, certo? Então, vocês vão marcar aí a letra A. Olha aqui, ó, vamos fazer a nossa parte. Aqui também fala, ó, preocupação das pessoas em preservar o nosso planeta, certo? Então, aqui foi, né? Vamos pegar o próximo. 39. Então, 39. Bom, aqui agora, do mesmo jeito, vocês perceberam que hoje nós já mudamos um pouco o jeito dos exercícios, né? Nós estamos interpretando, comparando 2 textos, certo? O assunto, a finalidade de 2 textos e não mais só de um, ok? Ó, dengue. Aqui tá falando sobre a dengue, como ela é transmitida, né? Que ela é um problema grave problema grave de saúde pública, né? Esse é um texto verbal, certo? Aqui nós temos um texto misto, que é um texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, né? Porque temos as imagens, né? Olha lá, o pneu juntando água, os mosquitos, né? A faixa vermelha, né? Que significa não, né? Então, olha lá. Com relação aos 2 textos, pode-se afirmar que apresentam a mesma estrutura? Eles têm a mesma estrutura de texto? Não, né? Esse é verbal, esse é misto. Utilizam a mesma linguagem? Também não. Linguagem verbal, linguagem mista. Falam do mesmo assunto? Sim, falam do mesmo assunto, né? Tem a mesma finalidade? Não, né? Esse aqui, a finalidade é descrever, né? Informar sobre a doença. E aqui, a finalidade desse texto aqui é sobre prevenir a dengue. Então, são textos com finalidades diferentes. Então, aqui, vocês vão marcar a letra C, ó. Falam do mesmo assunto, certo? Agora, aqui, nós temos 2 textos diferentes agora, né? Textos verbais. Vocês já perceberam que os textos são poemas, ou seja, são escritos em versos. O que é o verso? Cada linha aqui, ó, é um verso. E cada montinho desse aqui de versos é uma estrofe. Então, esse texto 1, o eco, ele tem duas estrofes. A primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4 versos.
Cada linha é um verso. Então, essa estrofe tem 4 versos. Essa aqui também tem 4. Já esse aqui tem 2 estrofes do mesmo jeito, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 versos. Certinho? Ó, tá falando sobre o eco, né? Eco, como que é o eco? Né? Quando fala comigo, ele só escuta o migo. Né? Quem já fez isso, gente? Quem já conseguiu falar assim num lugar bem aberto, né? E ouvir só o eco, né? E aqui tá falando sobre o girassol, né? Vamos lá para a página 39, que é na página 39 que tá o exercício desse aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que a tia colocou? Eita, Lili. Acho que aqui. Aqui. A tia não tinha aberto essa página ainda. É esse? É. Ixi, por que eu tô virando, né? Que bagunça que eu fiz. Olha só. Ó. Vamos lá. A nossa correção termina aqui, tá, pessoal? Daqui para frente já é outro dia que nós vamos fazer. Então, o texto 1, que é aquele lá que fala sobre o eco, e o texto 2, que é o que fala sobre os girassóis, são iguais, porque usam a mesma linguagem. Iguais usam a mesma linguagem. Iguais tratam do mesmo assunto? Não, né? Um está falando sobre o girassol, o outro está falando sobre o eco. Então, não falam sobre o mesmo assunto. São diferentes na estrutura? São. Né? Eles são diferentes. Não são diferentes na estrutura. Todos os dois são poemas, né? São poemas. São diferentes na finalidade? São, né? Um está falando sobre um assunto, outro está falando sobre outro assunto. Então, aqui, ó, o texto 1 e o texto 2 são iguais, usam a mesma linguagem, certo? A linguagem poética, usa aí os mecanismos, né, da poética, né, do texto poético, rima, verso, estrofe, tá bom? Pessoal, beijo, façam aí a correção, conta aí pra tia quem foi que acertou tudo, tá bom? Até mais, tchau!